Notícia importante, o Flamengo já topa vender Gabigol na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre as possibilidades para o atacante. Para completar atualizações a respeito, Romarinho e Marcelo Groi livres dos contratos lá no Al Ittihad, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar sobre tudo o que quiser. Combinado? Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os ingressos para a partida entre Amazonas e Flamengo nessa quarta-feira, Copa do Brasil, na Arena da Amazônia. Ainda há ingressos para todos os setores e isso se dá porque os caras chutaram o pau da barraca com valores de ingressos astronômicos. Tem ingresso a R$ 1.700. Quero contar também que o Flamengo divulgou sua lista de atletas relacionados para a partida sem Bruno Henrique e Eric Pulgar, que se recuperam de lesão. Quero contar também que Lucas Paquetá ainda pode se mudar para o Manchester City, mas o atual tetracampeão inglês vai esperar um veredito da Federação Inglesa em relação àquela investigação por uma suposta participação no escândalo de apostas esportivas. Bora de notícia importante, vem da Arábia Saudita a informação de que Romarinho e Marcelo Groi estão livres. O atacante e goleiro do Al Ittihad não permanecerão num clube que está em processo de revolução. Marcelo Galhardo havia sido demitido alguns dias atrás e os dois atletas brasileiros, cujos vínculos se encerram agora no fim do mês de junho, vão fazer uma última partida contra o Damak e depois estarão livres para buscar novos clubes. Romarinho, ídolo histórico do Al Ittihad, talvez o maior ídolo da história do clube, alguém com enorme moral com o torcedor, mas Romarinho havia exigido o salário de estrela da Liga Saudita. Ele ganha 2,5 milhões por mês no Al Ittihad, contra 90 milhões do Benzema, contra 45 milhões do Kanté, contra 11 milhões do Fabinho. Quando o Romarinho exigiu um salário desse nível, o Al Ittihad disse que não pagaria. Romarinho agradeceu e falou que buscaria outro clube. Nesse momento está mais inclinado a continuar na Arábia Saudita, ganhando um salário de estrela num rival. Poderia ser no Nasser, no Hilal ou no Ali. São os três clubes que têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se as negociações por lá não avançarem, aí sim o Romarinho vai ficar à disposição do futebol brasileiro. Já Marcelo Groi é alguém que é super especulado no futebol brasileiro. O problema é a idade, 37 anos, e a condição financeira. Ele gostaria de continuar ganhando acima de R$ 1 milhão por mês. E aí, Romarinho e Marcelo Groi caberiam no seu time? Use o espaço para comentário para contar que time você torce e como é que você operacionalizaria essa negociação. Sobre o Grêmio, o Renato Gaúcho quebrou o silêncio e conversou com o Sport TV na noite dessa segunda-feira, admitindo que há um interesse na contratação de Rodrigo Caio, zagueiro que está desempregado desde o fim do ano passado, quando não teve o vínculo renovado com o Flamengo. A frase do Renato Gaúcho é a seguinte, abre aspas, estou torcendo muito para que a gente traga o Rodrigo. Conversei com ele durante uns 40 minutos para saber se ele estava afim, qual era a condição dele. É um profissional de alto nível e o cara joga muito. Renato ainda confirmou que se o negócio for fechado, sabe que não vai poder utilizar o Rodrigo Caio em todas as partidas. Haveria um planejamento especial para que o atleta, que de fato é muito bom jogador e tem só 31 anos de idade, pudesse ser útil ao Grêmio. As negociações estão em andamento e devem ser definidas nos próximos dias. Renato ainda completou dizendo que pode ter certeza que quando ele jogar é um atleta de muitíssimo alto nível. Você concorda? Contrataria o Rodrigo Caio mesmo sabendo dos problemas no joelho que o impediram de atuar com frequência? Foram só 25 jogos nas últimas 2 temporadas pelo rubro-negro? Bora de notícia super importante, Gabigol pode ser vendido pelo Flamengo na metade do ano. Quero explicar o contexto dessa história. O Gabigol já tem uma série de inimigos dentro do Flamengo há bastante tempo. Não há uma boa relação com o presidente Rodolfo Landim, a relação com o Marcos Braz é péssima, entre Tite e Gabigol a conversa é só profissional e posso dizer que é um clima ruim. Já no elenco, alguns atletas do Flamengo entendem que o Gabigol passa do tom, é muito marrento, quer ser bad boy o tempo inteiro. Mas quem sempre suportou, apoiou e segurou a barra do Gabigol no Flamengo foi o torcedor, os milhões de torcedores rubro-negros que tem no Gabigol, o maior ídolo do clube no atual momento. Ou pelo menos tinham, né? Até o episódio da última quinta-feira, quando o atacante vestiu a camisa do Corinthians, ele chega a mentir dizendo que não vestiu, depois admite que vestiu e se desculpa com o torcedor. Esse pedido de desculpas não foi bem digerido pelo rubro-negro, pelo torcedor em geral do Flamengo. E era o que a diretoria precisava, essa
quebra da confiança, essa quebra do carinho do torcedor do Flamengo para com o Gabigol, para que a diretoria do Flamengo pudesse levar adiante a ideia de negociar o atleta na metade do ano, a 6 meses do fim do vínculo. Por que para o Flamengo poderia ser interessante? Porque o Flamengo pode colocar em caixa algum dinheiro, certamente muito menos do que os 90 milhões de reais investidos quando da compra do jogador, mas alguma grana entra e o Flamengo ainda se livra de mais ou menos 14 milhões de reais do salário do Gabigol daqui até dezembro, incluindo o 13º e proporcional das férias. O Flamengo certamente vai dar preferência a clubes que não são concorrentes. Então, por exemplo, Palmeiras e Corinthians dificilmente conseguiriam avançar na compra do Gabigol com o Flamengo, a menos que seja uma baita proposta. Já no caso do Cruzeiro, a negociação pode ser facilitada, até porque o Flamengo não vê o Cruzeiro como rival há algum tempo. Alexandre Matos, executivo de futebol do Cruzeiro, é um entusiasta da ideia da contratação do Gabigol e pretende apresentar nessa semana uma proposta oficial para a compra do jogador. Deixa eu trazer uma notícia importante. Muitos torcedores do Atlético Mineiro me perguntando se existem possibilidades, se existe uma tratativa entre Galo e Gabigol, se o nome do Gabigol interessa ao Atlético. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol e a pessoa assegurou que o nome do Gabigol nunca foi discutido dentro do Galo. O Igor Leite está perguntando se Firmino no Flamengo procede. Igor, situação do Firmino lá no Ali não era legal. Ele até começa voando a temporada, marca 3 gols no primeiro jogo, mas depois ele vai perdendo espaço. O time até termina a temporada relativamente bem, termina em terceiro. Mas o Firmino ficou bem longe das expectativas e o salário astronômico. Não? 32 jogos, 8 gols e 8 assistências. Tem contrato até junho de 2026. O grande problema do Firmino hoje, do Flamengo em relação ao Firmino hoje, é o salário. Quer ver? Só para ver quanto é que ganha o Firmino. Cerca de 10 milhões de reais por mês. Aí fica complicado imaginar que o Firmino possa ser contratado. Já havia tido o interesse do Grêmio em outro momento na contratação do Firmino, isso não foi possível de ir adiante, né? Então, é basicamente assim que a roda tem funcionado sobre o Firmino. Patrick Domini. Será que é assim que se fala? Bom, o Patrick está escrevendo se o Pedrinho BH quer mesmo o Gabigol. Quer, e quer para metade do ano. Tá? Hoje são os principais interessados no Gabigol. Corinthians, o Palmeiras e o Cruzeiro. O Corinthians e o Palmeiras sabem que dificilmente, se fizerem proposta ao Flamengo, vão conseguir a liberação do atleta na metade do ano com uma condição boa. A tendência é que os caras peçam lá nas alturas, que o Flamengo peça nas alturas. Já com o Cruzeiro, até porque a rivalidade esfriou nos últimos tempos, até uma relação de proximidade entre as torcidas, existe a expectativa de que o negócio pode não ser tão complicado. E o clima para o Gabigol no Flamengo é muito ruim, especialmente depois do episódio da última quinta-feira. Fala, nação rubro-negra. Hoje temos um momento emocionante para compartilhar com vocês. Gabigol teve seu primeiro contato com a torcida após a polêmica com a camisa do Corinthians. Vamos conferir como foi a recepção calorosa da torcida em Manaus e as expectativas para o próximo jogo. Gabigol vai para os braços da torcida na chegada do Flamengo a Manaus. Em seu primeiro encontro com a torcida após a polêmica envolvendo a camisa do Corinthians, Gabigol foi recebido com muito carinho. Na chegada do Flamengo a Manaus, o atacante foi ovacionado e interagiu com os fãs no hotel onde a delegação está hospedada. Antes mesmo de Gabigol aparecer, a torcida já cantava é Gabigol. Quando ele saiu do ônibus, foi direto ao encontro dos torcedores, afastando a grade de proteção e caminhando entre eles. Davi Luiz também parou para atender os fãs presentes. Com um sorriso tímido, Gabigol entrou no hotel, ainda sob os aplausos e gritos de apoio da torcida. Agora, todos aguardam ansiosos para ver como ele será recebido no jogo desta quarta-feira, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. Esse será o primeiro jogo de Gabigol desde a controvérsia que estourou na quinta-feira passada. Após perder a camisa 10, ser multado e se desculpar 3 dias depois, a expectativa é grande para sua atuação. Veja os relacionados do Flamengo. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Ortiz,
Davi Luiz e Clayton. Laterais direitos, Varela e Wesley. Laterais esquerdos, Ayrton Lucas Sevina. Volantes, Alan, Igor Jesus e Everton. Meias, Arrascaeta, De la Cruz, Gerson e Victor Hugo. Atacantes, Pedro, Cebolinha, Gabigol, Lohan, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. E aí, nação, preparados para apoiar o Mengão e ver Gabigol em campo novamente? Deixe seu comentário sobre essa recepção incrível e o que esperam do nosso camisa 99 no próximo jogo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais notícias e atualizações sobre o Flamengo. Até a próxima, e vamos com tudo Mengão!